Um garoto senta-se no sofá e joga jogos para celular. Tem muitos telefones que funcionam ao mesmo tempo. Fencia acredita que ele é um imperador de jogos, mas durante o jogo, ele cruzou a fronteira. Algo aconteceu e seu corpo começou a se dividir em pequenos pixels. O telefone caiu de suas mãos. Essa dimensão é muito insidiosa. Alguns besouros atacaram Fencia. Havia muitos deles e eles têm todo o tamanho de um punho. O garoto estava assustado e começou a fugir. No entanto, foi parado por um homem com cabelos brancos e longos e olhos dourados. Ele se aproximou e cumprimentou o jovem o mais próximo possível. O novo universo tem ameaças, intrigas e perigos. Fencia é o personagem principal que atravessou a fronteira entre os mundos. Ele se levantou e olhou para a mão, o que pousou uma bola eletrificada. Era pequeno em tamanho e brilhava o tempo todo. Havia muitas bolas perto dele, mas ele olhou para apenas um. Suas habilidades são muito fortes. O garoto atingiu essa camada no chão e tudo o que estava próximo voou em direções diferentes. Fencia tem a capacidade de tirar as habilidades dos oponentes. O jovem está encantado com uma reviravolta. Sua mão está brilhando e produzindo pequenos iluminação. Agora essa força pertence a ele. Antes de Fencia, um homem sobrenatural apareceu. Era completamente branco e seus olhos brilhavam. Os tamanhos eram tão gigantes que era impossível transmitir em palavras. Ele parecia estar queimando com fogo branco. O cara estava na frente dele sem entender por que ele era mortal comum. Deveria lutar contra essas coisas. Sua jaqueta e cabelo desenvolveram a partir de um vento poderoso e suas mãos foram coletadas em seus punhos. Encontrando ele, saiu, com seus pensamentos de que não havia escolha, ele terá que lutar contra esse horror. Fencia estava pronto para a batalha. O soldado enevoado, sem demora, começou a batalha e atacou o cara. Seu feroz não era a vantagem. Sim, porque é a ilusão de Kijulin. O jovem, já com habilidades mágicas, puxou com confiança a mão, ganhando toda a sua força. No rosto dele, você pode ver o prazer do que está acontecendo. Ele tem certeza de que ele acalmará o soldado branco. Choque! Fencia de repente atacou o monstro, sem sequer tocar. A força do cara foi privada da ameaça. Em um momento, um soldado de neblina em neblina envolveu faíscas estranhas e azuis, que rapidamente o destruíram. Nem sequer teve tempo de se mudar, ele se transformou em uma bola de neve. Fencia estendeu a mão para uma bola brilhante e olhou para ela em um estado de choque. Por um tempo, ele apenas pensou que a camada, da qual o tempo todo desapareceu, os raios azuis apareceram. Ele apertou essa bola em seu punho e ela piscou. Essa esfera continha o poder de um soldado de neblina, que atualmente estava envolvendo o cara. Na medida em que ele sentiu as mudanças, sua força aumentou. O jovem ouviu uma voz muito familiar. Ele ficou surpreso ao lidar com esse soldado de neblina e depois perguntou se ele foi enviado aqui por um zelador. O garoto ficou com raiva de que o mais velho não estava certo. Ele não conhece nenhum cuidador e só veio aqui. Era o mesmo homem com cabelos brancos. Deus Kimaru. Ele estava indignado em Fencia e ordenou que ele não dissesse um absurdo. Uma pequena calma disse que o espírito do vale abandonado ainda não o abriu. Então ele fez uma pergunta como chegou aqui se não conhecia o cuidador. O cara não respondeu nada. Deus ficou ainda mais zangado e pediu a dar uma explicação clara de por que ele está aqui. O homem não brincou. Levantando a mão, ele criou 2 enormes, semelhantes a um soldado da nuvem, Warriors. Ele então fez várias perguntas sobre seu nome, sobrenome e origem. Fencia sorriu fofo e respondeu facilmente que mesmo que ele relatasse sua personalidade, Kimaru não acreditaria nele. Apesar disso, ele decidiu contar a si mesmo. Seu nome Fensaia é um jogador popular de jogos estratégicos móveis, também conhecida como Imperador do Fígado. Ele repousa com eletricidade, tem dezenas de milhares de fãs e renda mensal de mais de 100 yuan. Ele também complementou que sua carreira estava florescendo, mas foi um grande erro. Ele foi negligente quando jogou em um jogo para celular. Alguém o acordou. Ele se viu em uma floresta desconhecida para ele, tendo se regozijado que há pelo menos sapatos. Besouros estranhos descendem das árvores. Eles pareciam doentes e provavelmente não felizes por ter Fencia. Foi quando ele começou a fugir do local onde dezenas de grandes aranhas foram atacadas. Naquele momento, ele apenas pensou que estava forte e em forma de sua cabeça ao S-Pass e 50M em 12 segundos. O melhor resultado em história. Mas
Ele ainda pegou. Aranhas cercavam o cara. Provavelmente é impossível evitar as garras dos monstros aos 18 anos. Surpreendentemente, ele morrerá das garras de pequenas aranhas enquanto tenta criar um personagem de herói masculino. Rápido, ele saiu de uma armadilha de aranhas. Havia muitas lanternas esféricas ao seu redor. Cada um deles tinha sua própria cor especial. Fencia começou a adivinhar o que era. Olhando para uma das bolas que pousaram na mão, ele entendeu. Diferentes propriedades dos grupos leves têm efeitos diferentes. O veneno da luz facilitou a livrar do calor que ele tinha. E usando um dos mundos, chamado Acety of Vigor, seu corpo se fortaleceu. Ele sentiu uma incrível corrida de energia e força. Felizmente, este mundo tem consciência, então Fencia conseguiu rejeitar os inimigos com um simples atributo de luz. Quando a luz foi extinta, as aranhas não se retiraram, apenas começaram mais, pulando nela. Ele sentiu isso. Encontro rápido, ele correu sem perceber nada ao seu redor. Graças à luz-velocidade, atualizou lutamente o recorde de uma corrida de 50m. Essas aranhas ainda o seguem? Se eles perseguem, ele é hehe. Mas aqui, em Mal Entendidos, Fencia interrompeu sua história. Porque um nevoeiro muito grosso apareceu ao seu redor. O veterano se levantou, o cabelo e todo o seu vestido também foram criados. O cara se levantou e olhou para ele em Mal Entendido. E aqui o homem lhe disse que toda a vida do ancestral foi quase destruída por esse ato. Limpando o suor da testa, o cara disse ao mais velho que apenas ele pisoteou várias aranhas, o que poderia ser importante aqui. O Kimaru, irritado, gritou para ele se ele entende o quanto essas aranhas significavam. Seu ancestral não vê carne há 3.000 anos. Ele só quer assar aranhas e comer. Neste ninho de aranhas de jade preto, ele perdeu 50 anos. Fencia queria tranquilizar o ancião, mas não deu certo. O rosto do garoto estava coberto de suor, e ele estava muito preocupado com seu ato. 2 soldados nublados, liderados por Kimaru, atingiram o jovem e ele voou. Seus pensamentos estavam lotados. Ele conheceu essa pessoa incrível, não sabe como entrou, em um sonho, aqui, mas provavelmente se sabe, ele foi espancado aqui sem explicação. Apesar de um forte golpe, ele aterrissou como um super-homem. Ao absorver a luz de um soldado da nuvem, ele começou a sentir que seu ataque começou a prejudicar Fencia. O mesmo princípio, os guerreiros, sem demora, estão prontos para atacar, novamente. O jovem estava bravamente pensando que, tendo confrontado com 2 soldados nublados, ele deveria lutar. Tendo se tornado uma posição defensiva, foi envolvido por todo o poder que se acumulou nela. E então, com as palavras que seu nome Fencia, atingiu os soldados. Os monstros desapareceram. Apenas surpreso, e ao mesmo tempo foi o mau Kimaru. Ele olhou para ele silenciosamente com seu olhar penetrante. O cara feliz ficou regozijando-se em sua vitória. No entanto, de fato, ele estava em pânico, sem saber como o veterano reagirá. O homem ficou encantado. Ele amadureceu o plano. Ele gostava do jovem presenteado com o poder e a energia espiritual. Seria bom dar seu ancestral. Agora, Kimaru era um crânio grande, ossos enormes da costela e das mãos. Em uma imagem tão aterrorizante, ele ordenou que o cara deixasse este lugar imediatamente em busca de vingança. Mas, Fencia ficou muito envergonhado, então eu não sabia para onde ir. Ninguém pode ver a luz além dela. Aproximadamente o mais próximo do cara, o veterano disse que o ancestral pensa que sua energia espiritual é diferente das pessoas comuns. E Deus quer transmitir o conhecimento do jovem sobre o nível mundial. Fencia não quer ser seu sucessor. Ao ouvir notícias tão incríveis, o cara estava no 7º céu com felicidade. Ele pensou que essa abordagem sistemática. Depois de passar no exame, o habitante o fará. E de acordo com a história geral dos jogos, ele pode dominar um mundo estrangeiro, estudando habilidades únicas. O sênior, sorridente traiçoeiramente, disse as condições. Que o nome único dessa doutrina, 3 sonhos flutuantes. Assim que a melhoria é concluída, a alma se torna indestrutível, os sonhos são realizados, você pode distorcer a realidade e restaurar o corpo. Fencia estava ainda mais feliz. Seus olhos estavam queimando o desejo de aprender isso agora. E Kimaru concordou em ensinar. O ancestral deve passar o cara a doutrina de 3 sonhos flutuantes.
e falou mentalmente que essa criança é realmente fácil de enganar. Suas intenções não eram simples. O homem tocou a testa do jovem e disse a ele que agora dormia, e ele acordava assim que aprendeu tudo. Na cabeça de Fen Sia parecia uma nota brilhante e ele adormeceu. Em um sonho, ele entrou em outra dimensão. No começo, ele pensou que era um mundo fabuloso. No entanto, estava escuro e caiu entre cartões coloridos com diferentes inscrições. Pensando que talvez essas cartas possam ser as mesmas que o atributo da luz, ele tocou um deles. Sua mão queimou com fogo mágico, mas ele olhou silenciosamente para ela. Ele provavelmente estava se perguntando o que seria o próximo. Nesse momento, Kimaru ainda estava de pé, mas agora com alguma carta nas mãos, e pensou que o ancestral cometeu um total de 12 erros no ensino de 3 sonhos flutuantes. Ele pensou que a alma do garoto deveria ser pega na prática inacabada e ele seria capaz de superar Lu. Mas aqui, inesperadamente para o ancião, o cara tossiu porque acordou. O cartão voou das mãos de Deus e ele olhou para o jovem. Fen Sia levantou a cabeça e, com um sorriso largo no rosto, disse ao mais velho que ele entendeu tudo. O envergonhado Kimaru olhou para ele e estava entendendo mal o que ele conseguia entender. Então, ele fez a pergunta sobre isso. Rising, o cara disse que 3 sonhos flutuantes têm um total de 12 níveis pesados, e após cada um, o poder do poder mágico aumenta. 12 forças mágicas podem abrir o caminho para se tornar um puro. No entanto, Deus não podia acreditar nisso, porque 3 sonhos flutuantes criaram um ancestral, e Kimaru o dividiu em 9 níveis. Ele não pensa que essa criança poderia entender tudo. Talvez o cara só queira enganar Lo. Então ele decidiu verificar. Se Fen Sia pudesse entender tudo, o ancestral entraria em um espaço roxo especial entre as sobrancelhas para verificar. O jovem concordou facilmente. Tendo ordenado que o garoto fechasse os olhos, o mais velho tocou a etiqueta e ela piscou. Eles realmente entraram em algum mundo roxo. Consistia em muitos cubos. O cara não sofreu para descobrir como testar a Lu. O homem pensou que esses espaços roxos eram raros para os mortais. Então, onde esse jovem vem tão energia espiritual? Ele realmente entendeu tudo. Na esperança de verificar Fen Sia, o mais velho o alcançou e sugeriu mostrar por que ele aprendeu. Deixe-o atacar o ancestral. Mas o cara não sabe se ele pode fazer isso porque não tem certeza de que ele é capaz de controlar o mesmo poder. O ancião tranquiliza o garoto, porque seu corpo não é bastante comum, mas em parte consiste no espírito original, mas é uma personificação, em comparação com o reino de Taotai, no 8º céus. Além disso, é apenas mortal, presenteado com o poder de Deus. Não há nada com que se preocupar. Tendo puxado a mão acima de Fen Sia formado tamanho incrível, flor verde avatar. Kimaru ficou muito surpreso com isso. O cara cruzou as mãos e gritou fortemente, abaixou essa força no chão, provocou uma explosão gigante. Então ele respirou fundo e expiração. Acalmou-se. Ele estava completamente relaxado e não pensou em nada. Então ele rapidamente pulou e relatou que essa habilidade que ele estudou. Mas não havia Deus por perto. Depois de olhar em volta e olhar em volta, ele viu apenas um monte de fumaça após a explosão. E lá, ele não encontrou o mais velho. E assim, ele mudou silenciosamente para o garoto, mas seus pensamentos são apenas que o avatar que acabou de ser destruído precisará ser restaurado por décadas. Você pode até ter que usar um novo avatar. Ele queria explorar toda a força de Fen Sia o mais rápido possível. O cara olhou em volta e viu o mais velho, mas ele não teve tempo para conversar. Ele disse que seu golpe estava muito fraco. Agora ele deve usar todo o seu poder de uma só vez. Fen Sia pegou essa ideia. O jovem ficou imediatamente zangado e pensou que o mais velho é um homem realmente gentil, mas na verdade ele o estava levando passo a passo. O cara quer atender às expectativas. Mas Kimaru não gostou dessa emoção. Fen Sia reuniu tudo o que era possível, poder em seu punho. Ele brilhava e brilhava, e o cara relatou o mais velho do golpe mais forte. Depois disso, ele soltou toda a energia de si mesmo e estava pronto para dar o golpe mais forte. Ele ficou ao lado dele, abriu a boca. Ele não esperava ver isso. E explosão! Poderoso e destrutivo, cortando o ar com um trovão ensurdecedor. Todo o espaço estava cheio de fumaça vermelha. Quando a poeira estava um pouco estabelecida, o cara estava novamente em busca de seu mentor. Se ele foi capaz de evitar, ele é digno de ser chamado de mais velho. Kimaru ficou atrás do jovem. Ele estava com muito medo.
É isso! O ancestral só pode vencer a força. A mão mais antiga se aproximou de Fencia, com alguns raios de forças que haviam passado para o meio da cabeça. Deus olhou para o garoto e não entendeu o que estava acontecendo. É improvável. Dos olhos e boca do homem derramou luz brilhante. Talvez isso seja melhoria espiritual? O cara se virou, sentindo como se o ancião se enfreva atrás dele. No entanto, ele viu um pouco surpreso. Deste adulto mau e coragem, se transformou em um bebê pequeno e doce. Ele ficou em silêncio, franziu a testa às sobrancelhas. Fencia levantou o pequeno Kimaru nas mãos e olhou para ele com prazer. Então ele perguntou por que o mais velho se tornou assim. Mas ele respondeu a essa pergunta mentalmente, porque foi culpa do garoto. Aqui a mágica desapareceu e eles estavam na mesma floresta, da qual tudo começou. Kimaru começou a entender que a perda de 3 avatares imediatamente contribuiu para uma forte diminuição da força. Ele não gostou do fato de ter que deixar o espaço roxo, então a ilusão estava espalhada. É claro que Fencia se perguntou se ele passou no teste, mas o mais velho estava cansado de sentar em seus braços. Sim, ele passou no teste e também abaixou o mentor no chão, porque o abraço para 2 homens adultos é nojento. O cara decidiu tranquilizar o ancião, porque gosta de garotas descalças, com formas exuberantes e cabelos longos. Kimaru acredita que é uma geração vulgar. Fencia novamente usou sua força e criou um avatar, e depois pediu a OS mais velhos que apreciassem o quão forte sua recepção. Mas o homem estava com muita raiva e ordenou que ele não fosse uma criança estúpida. Enquanto eles estavam conversando, algo veio atrás deles. Então, o cara ainda não sabia que a prática de 3 sonhos flutuantes teve um impacto extremamente forte nas criaturas espirituais. Posteriormente, os homens ouviram algum som por trás de si mesmos, então se viraram juntos. O que Fencia viu o fez se apaixonar à primeira vista. A fumaça saiu do nariz e das orelhas, e os corações tremeram em seus olhos. Era uma criatura espiritual mágica à semelhança de uma jovem menina, Aizu. Ela tinha cabelos longos e escuros, e suas linhas corporais eram agradavelmente suaves. O jovem ficou muito feliz porque a garota apareceu, e Kimaru ficou, e não entendeu o fato de que ele passou 3.000 anos na Terra Antiga que Deus saiu, e pela primeira vez, viu como um monstro se tornou um humanoide. O menino estava congelado. Ele amava a Izu e espera conhecer seu primeiro amor. Ele se aproximou da criatura nas asas do amor. No entanto, em um ponto, Baz, a garota não gostava dessa saudação, então ela apenas o atingiu, tanto quanto possível. Fencia também estava insatisfeito com esse comportamento. Então ele decidiu dizer à garota que ela tinha um caráter patético. Ao ouvir uma criatura tão espiritual, foi imediatamente atacada por homens com as palavras que ela queria matá-las. O cara não estava com medo. Ele soltou a mão e criou um novo avatar e depois pediu a Aizu, sem forçá-lo a fazê-lo. A garota parou. No começo, ela estava preocupada e se sentiu enganosa. Ela viu apenas silhuetas, um garoto com um marido, e dentro delas, um brilho azul brilhante. Eles eram muito fortes para ela. Ela reuniu todas as suas forças e imediatamente lançou um lençol inteiro. Estava em toda parte. Os homens não entenderam esse presente. Fencia achou que era um homem, a aranha, mas Kimaru adivinhou algo. Aizu virou-se e fugiu para as profundezas da floresta, com as palavras que retornaria quando se estivesse mais forte. E o jovem com o mais velho ficou, em mal entendido. Por que ela escapa? Talvez por causa da captura de aranhas, ou é um instinto fugir de um inimigo que é mais forte que você. Não é esperado para todos, a terra começou a tremer, todas as pedras saltaram. O que poderia ser? É a situação repentina de novo? O veterano sabe, ele está pronto. Esta terra antiga é lançada desde o início. Algumas montanhas se separaram ao meio e um círculo mágico saiu dela, que foi deixado para trás. De fato, esse círculo acabou sendo um portal. Saiu de 3 pessoas. Imediatamente após a saída, eles perguntaram se era uma terra antiga. Olhando para trás, eles estavam muito felizes. Tudo acabou. Eles chegaram aonde foram. Um dos comandantes, Encheyev, gritou que os livros antigos não mentem que a cada 3.600 anos a entrada para a Terra Antiga se abriu. Eles têm a oportunidade de reviver Chant Valley. Fencia e Kimaru estavam longe da montanha, mas viram a fumaça de que ele veio. O veterano percebeu que algumas pessoas haviam se estabelecido em terras antigas.
O jovem sugeriu que poderia ser caçadores de tesouro, ou algo assim. O homem estava cansado das ideias estúpidas do pequeno, então ele explicou se havia uma criatura espiritual em geral que queira procurar tesouros neste lugar isolado. Quais são os tesouros celestiais ou terrenos? Aqui estão as coisas vivas, as únicas aranhas de jade preto. O veterano pegou várias dessas aranhas e assado. Ele disse que não tocou carne há 3.000 anos e hoje teve muita sorte. Ele estava muito alegre. Mas havia um cara perto dele. Ele tinha um rosto insatisfeito e perguntou se o homem tinha certeza de que queria comer. Kimaru, com raiva nos olhos, ordenou que não avalie a aparência, porque o sabor em si é da mais alta qualidade e depois de fritar, o mesmo que o caranguejo dos mares orientais. O cara não estava de onde ir, então ele apenas pensou se havia realmente pessoas que realmente gostam dessas coisas. Meia hora depois, Fencia já cresceu essas aranhas para ambas as bochechas. Portanto, ele decidiu mostrar sua gratidão ao OS mais velhos, porque é realmente delicioso. E o mais velho disse apenas que não podia enganar. Eles tinham muitas aranhas fritas. O cara ousou fazer uma pergunta que o preocupasse por um longo tempo. Se a Terra Antiga é tão deserta, por que não deixar lá com ela? Não tendo tempo para dizer nada, eles tinham algo a ser levantado com comida com as mãos e sussurraram que ele não podia sair. Kimaru estava com muito medo de seu almoço, mas foi apenas Aizu. Com a ajuda de sua teia, ela pegou uma peça para si mesma. Fencia perguntou se ela não disse que voltaria quando ficaria mais forte. No entanto, ela voltou muito rapidamente. Não é as regras. Mas o homem não teve uma ideia de como ela havia soprado comida ancestral. Provavelmente não estaria ansiosa para morrer. Kimaru acabou de explodir por raiva. Ele atacou Aizu, seguido por um cara correndo para deter Yellow. Fencia segurou, fechando a boca, mais velha, mão, e gritou para a garota a que ela estava se referindo quando disse que o ancestral não seria capaz de deixar esse lugar. No entanto, ela apenas mastigou aranhas. No final, Aizu respondeu que estava selado aqui, e apenas quem o sela, ou alguém mais forte que o homem, pode libertá-lo. O cara ouviu e pensou que parecia ser uma pessoa muito respeitável. Um plano estava maduro na cabeça. Ela disse que tinha que se tornar um habitante para salvar seu ancestral. Então ele perguntou a Kimaru como se tornar um inadvertido. Mas ele contou com um pico robusto se soubesse do que estava falando. E Kimaru começou a história de que o período de pico do ancestral era o reino de Shenzhou, no terceiro céu, que fica a 1.000 milhas do censo. Fencia não sabia que pedia o reino. O ancião ficou indignado por ele não conhecer coisas elementares, mas também quer se tornar um habitante. Portanto, ele decidiu explicar que a espiritualidade é dividida em 8 esferas. Elas se tornam mais complexas a cada nível. É possível listar pessoas que foram capazes de alcançar a ponte celestial nos dedos. O cara ficou surpreso com o poder do ancião, porque chegou à ponte espiritual. Mas Kimaru inclinou a cabeça e disse que não. Infelizmente, o ancestral não o alcançou. Mas alguns minutos de desespero ele voltou a ele com uma risada alta. Ele está desbotado, para que ninguém possa combinar com ele. Aizu se apressou em incomodar, no porque está tudo no passado, e agora ele ficou preso e nada pode fazer qualquer coisa. Essas palavras o atingiram no coração. Era doloroso ouvir coisas tão frenéticas. Mas Fencia, levando-o em seus braços, tranquilizou e pediu para não ficar chateado. Afinal, Kimaru, ele o ajudou muito, e ele quer, e até mesmo em um tamanho de 2 tempos. Obrigado! Ele será capaz de atingir o nível do habitante. Deixe o bloco de contas do imperador do fígado e ele salvará seu ancião. O homem olhou irremediavelmente para ele. E a garota quebrou e disse que apenas se gabando de ambos e poderia. E então, com toda a sua força, ela jogou um graveto neles. Os homens ficaram impressionados com esse comportamento e não esperavam tais ações. Eles quebraram bruscamente e o bastão passou por eles. Ao mesmo tempo, as pessoas que chegaram aqui estavam indo para algum lugar. A menina Dinara, seu irmão mentor Randy e seu irmão Manu estavam conversando. A irmã se aproximou de Randy, dizendo que, se ele tivesse a chance de entrar na Terra Antiga, ele indubitavelmente chegaria ao reino de Kailun nesta rodada. O mais jovem resultou que seu comportamento havia mudado um pouco. Mas o mentor não estava interessado nessa proposta. Seu principal objetivo desta viagem é o futuro do Vale de Xian, e aqui ele voou um bastão ponto dado. Ele a parou bem na frente do rosto. Todo mundo estava abrangendo, seja uma arma escondida. Mas não.
Randy percebeu que parecia uma varinha de bambu. Eles chegaram à fogueira Fensia, Kimaru e Aizu. Deus riu que uma das pessoas queria chegar ao reino de Kailun. O que, em uma terra esquecida, a arma pode estar escondida? E o cara ficou surpreso, porque esses senhores vieram de fora. Randy não entendeu por que já havia pessoas na terra An antiga, de onde vieram daqui e como é possível. Sua irmã, ele rapidamente pegou uma espada e avisou seu irmão. Caráter de que, nesse grupo, a garota era a Baijuzum impura. Essa espada começou a brilhar com fogo. Ela os balançou e enviou para Aizu, com palavras para ela se ela é um demônio ousado. Ela decidiu ofender seu irmão? Que seja melhor, morra de suas mãos. O cara gritou para ter cuidado e a espada foi por toda parte, porque ela é uma criatura espiritual dessa floresta. O homem ficou em uma pose defensiva e Dinara gritou para que todos pudessem ter cuidado. Porque essa impureza é Baijun, ativa suas habilidades. Aizu criou aranhas e enviou todas para as pessoas com as palavras que têm um nome, Aizu, não impuro. Fensia ficou chocado ao ver. Ele percebeu que as aranhas que acabaram de comer, e quanto mais velho complementava que ele ainda estava bebendo água, que ela foi lavada. A irmã notou que a garota já havia atingido o nível de Kailun. Randy avisou que você não deveria se preocupar. Ele tem seu próprio caminho. Então ele pegou uma espada em chamas. A extremidade pontiaguda da espada foi diretamente direcionada para Aizu com suas aranhas. Ela sorriu fofa e nem pensou em se preocupar. Dinara apoiou seu irmão e gritou para ele matar esse mal. O irmão mais novo em pé nas proximidades era incerto sobre sua escolha. Quando a espada já estava se aproximando da criação, ela deslizou facilmente. Ela também perguntou se permitiria que ela visse o que ele era capaz. Virando, ela viu que a espada era 1 milímetro da cabeça de Fensaya. Todo mundo parou e permaneceu em silêncio por alguns minutos. Mas então Randy voltou para Aizu, apenas segurando uma espada perto da cabeça do garoto, e fez uma pergunta provocativa como: ou ela quer que ele prejudique seu homem? Caso contrário, deixe-o fazer tudo o que diz a ela. Irmão e irmã, seu marido, estavam muito felizes. Ele é merecidamente chamado de personagem. É muito fácil gerenciar a situação. Deixe o impuro dobrar sua cabeça. Randy pediu desculpas a Aizu e disse que seu método não é perfeito, mas a Terra Antiga está associada à sua sorte na vida do Vale de Xien, para que ele tenha tomado essa decisão. A garota estava com raiva e pensou que poderia explicar um pouco quem ela era. Afinal, ela realmente não tem um Bad Baiusun. E ainda, o homem a interrompeu com seu grito maligno, sem deixar dizer uma palavra. Ele acreditava que não era necessário se esforçar para entender quem ela era. Sua aparência, roupas e técnicas abre sua personalidade. Alguém gritou para parar. Lu era Fensia. Ele perguntou ao irmão no começo que ele dissesse algo. Ele disse que não sabia que era a maldade de Baijuzum e o que rangi para os insultos. No entanto, ele sabia uma coisa: ele não gostava quando foi enviado para sua espada. E com um movimento leve dos dedos, ele envergonhou seu sabre em pedaços pequenos. O homem desapareceu e preocupado, porque ele não entendia como um cara, com um movimento de seus dedos, destruiu seu troféu. E no mesmo momento, Fensia empurrou Randy, seu próprio poder que ele voou uma longa distância. Landing, sua irmã e irmão se aproximaram dele, enquanto o jovem, de pé na página, pensava apenas que ele tinha um terrível controle de sua força. Mas aqui ele pensou que não há bolas de luz na Terra. Elas saem toda vez que você ganha o inimigo. O homem sentou no chão, segurando apenas um pedaço de espada na mão. Ele não entendeu como isso poderia acontecer? Esta é uma espada, um mestre lhe deu. Manu Li e Dinaru estavam interessados no bem-estar do irmão mentor. Aizu ficou na frente de Fensia, apontando para ele com o dedo e relatando Randy que ela só queria avisá-lo de que o cara era mais forte que ela. O homem recolheu as mãos e se inclinou diante do jovem. Posteriormente, ele disse a ele que a geração mais jovem Baitsanhai não sabia sobre o Monte Taishan. De onde o veterano veio, ele estava mais interessado. Kimaru e Fensia ficaram muito surpresos com suas palavras. Mas depois de um tempo, sobre suas cabeças, um enorme cubo de ouro apareceu. Eles olharam para cima e o cara não sabia o que ele era se ele chegasse a essa coisa. Então Deus disse que seus níveis de espiritualidade não estavam abertos. Ele é uma pessoa comum. Mas esse tijolo tem uma força forte que atinge o reino de Taotai.
E aqui, de uma só vez, esses três gritaram. Eles não podiam acreditar que era o rei de Taltai. No entanto, como isso pode ser possível? Eles nunca viram isso. Kimaru ficou indignado com o que ouviu. Não conseguia entender do que eles estavam falando? Qual é o rei do reino de Taltai? Não pode haver rei de frango! Fensaya se apressou a tranquilizar. Lo dizendo que os tempos mudaram. Em 3000 anos você pode criar uma civilização do zero, assim como pode desaparecer em um ponto. O irritado Dinara gritou que esse mentiroso não se podia acreditar. Além disso, ele não alcançou completamente o reino de Taltai. Manu lhe lembrou-se de algo. Ele lembra que essa acusação do reino Taltai era grande, e o garoto tinha tijolos muito pequenos. A irmã recebeu um cartão com inscrições e disse que permitiria que ela percebesse essa falsa agora, para mostrar seu rosto real, e jogou seu cartão. O pedaço de papel voou diretamente para a face de Fensaya, mas nada aconteceu. Então ele olhou para o mais velho e perguntou o que era a coisa. Kimaru disse que era um Humph, um luxo para essa pessoa. No entanto, tem pouco efeito sobre as pessoas espirituais acima do nível de Taltai. Dinara pegou uma espada e disse que agora um deles está ligado a Shihunfu, para que você possa aproveitar a oportunidade para lidar com isso. Fensaya removeu o cartão da cabeça e disse que poderia se mover. Porque eles decidiram que o oposto não estava claro para ele. Todo mundo ficou chocado, porque se o cara tivesse um nível abaixo de Taltai, ele não seria capaz de se mover. Isso significa que ele realmente alcançou. O jovem, com as palavras que ele começou a deteriorar seu humor, começou a destacar sua força. Ele parecia ruim. Somente seu olhar mudou para Dinaru. Ele tinha um sentimento com ela. Algo estava errado. Não tem medo! Ele rapidamente atacou a garota. Ela, por sua vez, ficou parada. A mão de Fensaya já alcançou seu rosto. Randy gritou. Ela deveria estar na trilha, embora isso acabasse o mais rápido possível. O cara, com um olhar louco, perguntou à garota onde ela queria se esconder e sorriu. Uma parede de vidro cresceu entre eles, e a garota apenas puxou um sorriso. O cara voou para este copo e o quebrou. Observadores ficaram chocados, alguns até assustados, o que aconteceu. Apenas Randy e Kimaru perceberam o que aconteceu. O garoto olhou para alguém embaraçosamente. Foi-lhe dito que ele era muito rude e doloroso. Antes dele, estava o pequeno Baijun chamado Yang Wuyu. Ela só estava interessada em como ele foi capaz de encontrar. Lá? Randy e Manuli ficaram muito zangados. Eles não acreditavam que sua irmã cantora pudesse ser Baiusun impura. Limpando o nariz, Fensaya ordenou que fossem um pouco mais silenciosos. E a garota disse que seus problemas e ilusões poderiam ser enganados por todos, mas eles não trabalharam nisso. Ele sente a podridão dela por dentro. Randy ouviu uma conversa com a boca aberta. Ele sabia que todos esses caianos impuros eram traiçoeiros, mas não adivinhou imediatamente. Eu também não entendi como um jovem pode se sentir apodrecendo dentro. A garota riu de suas palavras sobre ela, e ele olhou para o garoto. O cara acenou com a mão perto do nariz, olhando diretamente nos olhos dos impuros, e disse que estava muito, muito podre. Yang Wuyu parecia já indignado, enquanto o garoto disse que não importava 3 ou 5 vezes, aplicaria técnicas diferentes e, mesmo que secretamente pegassem a espada de Qi ou Shi Kung Fu, ele está pronto para tudo. Fensaya mostrou o dedo e disse bruscamente que ela estragou tudo. Ele estava muito insatisfeito com suas ações. A empurecimento de Baijusun puxou bruscamente a mão para a mão e ela lançou as fitas. Eles eram bastante longos e rosa. Ela queria mostrar suas verdadeiras habilidades. O cara de inteligentemente pegou todas as fitas e disse que era em vão. A garota não será capaz de conquistar. Lo! Yang Wuyu pulou e voou para a frente. Ela não disse que queria conquistar. Lo! Então por que ela lançou as fitas? É possível fechar a inspeção do cara. A empurecimento correu para a beira do intervalo. Ela não tinha para onde correr. Fensaya parou, mas ela era apenas ridícula. Ela foi aconselhada a se render. Mas era o plano dela. Foi esse buraco que era o caminho para sua fuga. Dizendo adeus, Yang Wuyu pulou no abismo, pedindo para se lembrar do nome dela. Ela não deixou, nem deveria. Apenas uma bela espiral feita de flores vermelhas e rosa que pareciam boas. Todos vieram ao local o mais rápido possível. Primeiro de tudo, o cara foi perguntado por que a empurecimento de Baijusun fugiu. No entanto, ele suspeitava de algo ilegal. O jovem sentiu que estava em algum lugar perto. Seus olhos estavam cheios do poder dos avatares e ele entendeu alguma coisa. Fensaya enviou a uma árvore em pé perto dela.
E quando ele olhou para ele, ele sabia exatamente onde estava a criatura. Depois de se acalmar, ele ordenou que ela saísse. Seu olhar foi direcionado com precisão para a árvore. E de fato, uma garota olhou para fora das árvores, lambendo a mão. Ela riu e disse que não era tempo suficiente e definitivamente o enganaria. Aizu ficou perto de Fencia e disse que o Baijusum imundo parece muito legal. E ele, por sua vez, observou que era a mesma pessoa que não gosta de jogar. Aizu se aproximou dele e perguntou com quem ele estava conversando. O cara abaixou os olhos e respondeu em mal. Entendidos que não estava com ela, mas quando ele se virou completamente, ele estava com medo do que viu. Havia duas garotas idênticas atrás dele. Eles se levantaram e até falaram com uma voz. O verdadeiro Aizu ficou indignado por Yang Guyu ousar se transformar nele. Uma das meninas atacou a outra, começando assim uma luta. Ela disse que era uma falsa descarada. No ar, ela bateu em sua segunda garota. Então ela estava cheia de poder mágico e, com palavras que recebeu um golpe, bateu nela. Duas meninas foram ativadas pelo poder. Spider Silk. Suas mãos brilhavam com luz vermelha e a raiva as dominou por dentro. A web estava em toda parte. O cara, perto de Kimaru, foi capturado pelo que estava acontecendo. Aos seus olhos, eles queimaram corações, mas o mais velho não gostou. Fencia foi do nariz, e um deus zangado ficou com um lenço em suas mãos e disse que estava preocupado demais com isso. Então, com força frenética, ele jogou 2 dedos no nariz para parar o sangramento. Enquanto eles brigaram, a verdadeira Aizu perguntou a Yang Wuyu. Ela acha que ele pode se transformar nela? Do ponto de vista do jogo, como pode ser ela? Uma das meninas recriou a encadernação da Web Spider e a Web as amarrou ainda mais. A teia de aranha quebrou e Yang Wuyu fugiu de maneira rápida e silenciosa, deixando apenas muitas lindas pétalas de flores. Todo mundo estava acordado e não sabia onde escapar da maldade. A própria Aizu falhou mais. Ela acreditava que era por causa de seu descuido. Agora a garota não é encontrada. Parado calmamente e observando tudo o que estava acontecendo, Fencia ouviu uma voz atrás dele que o agradeceu. Virando ele, viu Hanji com Manuli. O homem agradeceu ao cara por ajudar. Lua abrir os olhos para a irmã deles. Tornaria-se perverso e rígido, não se sabe o que poderia acontecer. Manuli percebeu que seu irmão mais velho estava em estado crítico. Ele pediu que ele voltasse ao vale. Mas ele está aqui para encontrar a oportunidade de reviver o vale. Como isso pode ser abandonado por causa de uma pequena ferida? Fencia se enrolou e, em seguida, interveio em suas conversas, com as palavras que o que ele diz é apenas um terreno baldio e até uma chance de sua implementação. Eles querem perder seu tempo, mas melhor retornar e curar. Depois dessas palavras, o homem estava muito zangado. Seu objetivo era chamado de terreno baldio e que não tem chance de reprodução. Ele pegou a espada, colocou na garganta e nos olhos, e os olhos Manuli eram lágrimas perceptíveis. Ele não queria acreditar que essa é a verdade, e o céu queria matar seu vale nativo. Parece que esse jovem carece de sopa de galinha para a alma. Fencia decidiu fazer uma pergunta a ele. Existe um grande tesouro no mundo? Qual é o tesouro mais importante do Vale Celestial? Por que não sentar e se acalmar e deixe o grande tesouro neste momento restaurar o vale? Ele cresceu asas angelicais e ninfas. Ele subiu acima do solo e respondeu às perguntas de Hanji, de que a coisa mais importante no vale é uma pessoa. E aqui, tudo ficou claro para ele. Deus dá, nem todos podem escolher. O destino é causado por Deus, mas todo mundo tem o direito de escolher. O caminho da vida não trabalha duro, segue em frente e a estrada se esticará diante de você. Quando o caminho não estiver disponível, aprenda a girar e impor nós. Quando você não puder resolver, aprenda a esquecer. Quando o caso for difícil, aprenda a deixar ir. O destino é construído em movimento. Seus pensamentos estavam entrelaçados um no outro. Ele ficou profundamente chocado. Foi graças às notas dos idosos que o cara foi capaz de ajudar o homem em algum grau. Depois de alguns minutos, ele gritou que entendeu tudo. Fencia se perguntou o que era aberto a ele. Hanji respondeu que o caminho da prática espiritual é como nadar contra a corrente. A estrada continuará. Você simplesmente não precisa parar. Mas ele decidiu que ficar no Vale de Xian estava apenas limitando-o. Quando ele voltar a Changmen, ele renunciará ao cargo de estudante-chefe. O cara não esperava essa resposta.
O irmão mais novo correu para o velho e começou a chorar, porque ele não queria ir. Mas como Randy entendeu a sopa de Kurin Fencia, ele realmente queria dar um tapa para que o homem fosse aquecido. A paciência de Manu Lee acabou eclodindo e ele chamou seu irmão mais velho por não entender o que está fazendo. Afinal, o Palácio Imperial de Suan será condenado a olhar para o Vale de Xian. Se ele sair, o que será com o vale? Desta vez, Fencia decidiu perguntar o que há de errado com o vale e por que o Palácio Imperial deveria se fundir com eles. Esta é uma longa história. Então Randy começou uma história. O Palácio Imperial de Suan dominou o mundo. A fonte de seu poder estava perto do primeiro lugar sagrado do Vale de Xian. Os anos foram, todo mundo viveu. Por milênios eles estão com medo. Mas 300 anos atrás, o aluno principal estava deserto. Funcionários de alta ranhura sofreram sérias perdas. O Vale de Xian imediatamente caiu de cima para o fundo e a corte imperial o usou. Ele interrompeu o mais jovem, dizendo que, se ele deixar Xian, o vale será considerado um traidor novamente, porque o aluno principal foi deserto, bem como 300 anos atrás. Ele trai a lei da morte e se dedica ao serviço. A discussão deles parou de Fencia, sem entender por que a situação era tão séria. Então ele pensou que quando você passa por essas coisas, se sente mal o suficiente. Para que ele não tenta fazer, Xian mudará mais cedo ou mais tarde. Se analisados, eles agora têm 3 opções. Desde o início, o Vale de Xian foi a melhor escolha até que ele chamou sua sopa de fumaça de acidente, e agora os anciãos embaixo da porta querem matá-lo. Uma caminhada até o Palácio Imperial de Suanwa inevitavelmente levará a uma luta política, e um companheiro de tigre pode até perder a cabeça. Este mundo parece não ter chance, então Fencia tem medo de morrer de fome. Mas ele não está pronto para desistir. Ele precisa se acalmar porque é como uma missão no jogo. O Imperador do Fígado vai terminar tudo. Ele criou alguma coisa, então foi para Randy, jogou a mão no ombro e disse que só recentemente apareceu aqui e precisava encontrar um lugar onde pudesse parar. O cara olhou para o homem. Seu olhar é tão quente como se estivesse parental. Ele sugeriu ir ao Vale de Xianu por um tempo, visitando cultivadores desta época. Randy estava muito aplaudido e não acreditava que o jovem estivesse realmente pronto para limpar para ele. Fencia Mercy é inesquecível. Se ele precisar de ajuda no futuro, o homem irá até ele em um instante. Enquanto eles estavam de pé e discutindo o plano de viagem, Kimaru ouviu e ele também queria ir com eles. Ao mesmo tempo, Terra Antiga. Selo. No meio do zíper, um homem com cabelos longos e claros e as mãos até a montanha estavam sentadas. Era o governante do pó do mar. Ele agarrou a cabeça com as 2 mãos e com medo de que o ancestral estivesse louco. Afinal, o ancestral não apenas recebeu o corpo do garoto, mas também perdeu muita energia. E agora ele vai escapar com os outros. Mas ainda há uma chance! O ancestral pegou uma agulha e uma boneca e começou a eclodir. Ele parou por um segundo. Uma garota veio até ele e veio até ele. Ela cumprimentou a 3ª geração da família de Jan com a 1ª geração senhor. O homem já adivinhou quem poderia ser. A garota dobrou as mãos e se inclinou para o ancião, mais uma vez dizendo cumprimentado com ele. Ela tinha cabelos rosa o suficiente e olhos azuis. O homem viu uma garotinha na frente dele. Ele perguntou se ela era realmente o herdeiro da família de Jan. Longhaired respondeu que ela era 41º na família de Yang, e depois complementou que sua família estava esperando por um senhor. Depois disso, ele suavizou, porque passou muito tempo, e ainda é lembrado. Essa garota era a própria Yang Wuyu. Ela falou com o marido que 3.000 anos se passaram. Ele não gostaria de usar o espaço secreto para explorar-lo com ela. O ancestral achou que uma garotinha poderia se divertir de fora, mas ainda muito respeitosa. Ele explicou a ela que era uma armadilha onde todos chegaram. Não é um reino secreto, mas um grande número de selos AOS seus pés. A menina não entendeu o que eram os selos. Mas Deus revelou tudo. O fato de o ladrão que estava selando aqui é extremamente astuto. Ele não apenas suprimiu os ancestrais, mas também esses selos também estão diante de seus olhos. Não importa o quanto o ancestral tenha se acumulado, ele será absorvido em 90%. É como se combinar. O que é mais importante, seu único restante foi absorvido pelo cara, Fencia. Ele não vai te dizer por nada. Naquela época, um portal secreto apareceu em terras antigas, o mesmo em que Randy e Manu Lee chegaram. Todo mundo se levantou e olhou para ele.
Fencia, colecionando as mãos, disse ao mais velho que a garota não precisava acompanhar. Lo. Aizu, o mais próximo possível do cara, disse que não o escoltou. E o seguiu para comer. Então ela irá com ele. O jovem queria descobrir por que ela procurou matar Lu antes. A resposta é bastante simples porque ele transformou seu avatar em um churrasco. Exatamente. Ela estava prestes a matar Lu, mas se ela matar, ela não comeria. Ela realmente não é muito inteligente. O cara pensou nisso. O ancião deu um tapinha no ombro dele e disse que os monstros respeitam a força, mas nunca usam o cérebro quando necessário. Ele se sente mais forte quando eles deixam o espaço secreto. Sim, ele realmente precisa deixar o espaço secreto. Kimaru, o tempo todo, olhou para Fencia, mas ele não podia fazer nada. O cara, chorando, abraçou o ancião, dizendo que estava esperando por ele, porque ele ainda voltaria para salvar o mentor. Fencia, Aizu, Hanji e Manu Li em pé perto do portal, e um por um, saindo. O garoto gritou Kimaru pela última vez que eles definitivamente veriam. Antes de entrar na outra dimensão, o jovem sentiu alguma gravidade. Seu rótulo começou a brilhar e queimar. Ele se virou e viu que o feixe do rótulo havia desenhado o ancião. Ninguém entendeu nada. Kimaru colou para Fencia. Ambos pareciam o mais desconfortável possível. Juntos, em um estado tão magnético, eles voaram pelo portal. No outro extremo, já estavam esperando seus amigos. O quê? Kimaru e Fencia pareciam um amigo nos olhos e não entendiam como o ancestral foi capaz de sair, na época, dentro do selo. O homem exclamou o que aconteceu com eles. O avatar do ancestral saiu. Yang Wuyu não entendeu por que estava tão feliz, porque sabe que o ancestral não pode deixar esse lugar. Passou 3.000 anos desde que foi enrolado nesse buraco, mas chegou a hora em que seu caminho finalmente é gratuito. A proibição foi levantada. O Senhor do Mar se tornará livre hoje. Ninguém pode mais manter. Lo! Ele divulgou todo o seu poder em um círculo desconhecido. No entanto, tudo restava. Nada aconteceu. O círculo brilhante acima deles não desapareceu, mas uma luz esférica começou a se destacar do círculo, que a cada segundo se tornava cada vez mais. Eles suspeitavam que algo estava errado com ele. O ancestral de tudo o que ele teve tempo de avisar Yang Wuyu para deixar, Lu rapidamente para o lado. E então, o círculo mágico liberou toda a sua energia acumulada e atingiu o homem. Há apenas uma pilha de fumaça espessa e branca. A garota voltou e procurou o pó mais velho. Posteriormente, quando a fumaça se dispersou, o ancestral apareceu. Ele disse que, se esse ladrão foi capaz de pegar Lu aqui, é estranho porque ele não luta contra ele. Yang Buyu não estava interessado em que ele apenas mascarou lá sua aparência. Depois de um golpe com zíperes mágicos, o cabelo se enrolado e ficou completamente encaracolado. Ele não sabia disso, então disse que a garota não estava preocupada, porque essa técnica não podia prejudicar Lo. O ancestral não conseguia entender como aconteceu que seu avatar foi capaz de sair e ele ainda estava preso. Mas como está relacionado ao filho de Fencia? Yang Wuyu colocou a mão no peito, inclinou a cabeça chateada e disse que trabalhou muito para receber seu ancestral, e como resultado, tudo aconteceu. Embora o ancestral não possa sair daqui, ele queria dar conselhos em sua prática para que a habilidade da família de Jan cresça. A garota ficou muito satisfeita, por causa dessa atitude com ela e sua família. Ela estava muito feliz, porque o Senhor dos Mares a ensinará. Então o homem começou. Ele quer transmitir ao seu conhecimento de 3 sonhos flutuantes. Mas ela também terá uma missão. Depois de estudar, ela deve fazer uma lição para a criança Fencia. Ele conseguiu uma boneca que descreveu completamente a aparência do garoto. Então ele pegou essa boneca para o punho e ela flocos. Ele precisa dar a ele todas as suas vantagens e desvantagens. No dia seguinte, Fencia e seu povo. O céu estrelado e no meio da terra fica um palácio. Em uma carruagem com um cavalo ardente, eles chegaram à cidade de Single. Fencia, Kimaru, Aizu, Hanji e Manu Li. Hanji disse que a irmã cantora se juntou a eles quando eles chegaram à cidade de Sinksha. Eles podem ter lhe dado a chance de se trair por outra pessoa. Fencia disse que, como a implementação estava com eles o tempo todo, ela era capaz de se comunicar com sua verdadeira irmã. Portanto, se a irmã ainda estiver viva, é provável que esteja escondido em algum lugar nesta cidade. Eles continuaram em silêncio, conversando. O cara precisava saber o que era realmente a irmã deles, qual é a personagem dela. Ele não queria enganar
Luz novamente. O irmão acreditava que ela só poderia ser elogiada. É como um guindaste macio e silencioso. A irmã cantora é um talento proeminente e uma personalidade gentil. Randy irritou que dos mais jovens AOS anciãos, de muitos estudantes comuns, é improvável que qualquer pessoa que não gostasse de sua pequena irmã doce. Ela sempre ficou em terceiro lugar na lista dos taosses mais desejáveis para o casamento. Eles devem salvar Lu! Alguém do lado de fora da carruagem gritou que ele havia encontrado alguém. Todo mundo olhou pela janela e viu a garota. Era a mesma irmã cantora de Dinaru. Ela olhou com raiva deles e não entendeu por que seus irmãos foram deixados sozinhos no Sim. Randy e Manu Lee olharam pela janela e não acreditavam nos olhos deles. É uma irmã de verdade? Talvez o mal não tenha tirado a garota. Aizu fechou os olhos e virou a cabeça. Ela provavelmente suspeitava de algo ilegal. Estava preocupado com o mais velho e o garoto. Posteriormente, ela gritou que o cheiro de Dinaru é muito semelhante ao cheiro de impuro. Fen Xia decidiu que, se sim, ele precisava escanear. Lo. Seus olhos se iluminaram com os avatares e olharam para ela com cuidado. Nesse momento, Kimaru e a garota pensavam na mesma coisa que o cara aprendeu muito com o conhecimento de 3 sonhos flutuantes. Tudo ficará claro à primeira vista desta vez? Ele olhou atentamente para ela através de sua força, mas nada aconteceu. Através deles, ele viu a mesma doce garota. Aizu se perguntou se foi alterado, mas Fen Xia, removendo as mãos dos olhos dela, disse que não achava que estava mascarando desta vez. A garota cheirou a mão e não entendeu se esses dois têm um cheiro semelhante. Parece que o aprendizado acelerado de Yang Wuyu já está produzindo sua primeira fruta. Os irmãos rapidamente saltaram da carruagem e perguntaram à irmã o que ela estava fazendo aqui e se foi atacada. No entanto, ela não entendeu nada e disse que o irmão do mentor disse a ela que era perigoso se envolver em experimentos e ela tinha que ficar na cidade. Ela ainda estava muito interessada no que aconteceu com isso impuro. De repente, Fen Xia bateu na janela da carruagem. Randy se virou e viu que o cara estava mostrando um polegar na montanha. Então, isso significa que a irmã cantora de Dinaru deve ser realmente. O irmão colocou as mãos nos ombros e olhou para ela com cuidado que ele estava feliz, porque tudo estava bem com ela, para que ele possa deixar o vale silenciosamente de Xian e ir livremente. Sua expressão facial mudou acentuadamente. Estava preocupado e muito assustado. O irmão do pintor quer ir contra o clã? E em um momento, ela caiu. Manu lhe gritou que a irmã havia perdido a consciência. Não finge. Você precisa se apressar e dar uma pílula à sua irmã. Aizu ainda parece muito estranho. Eles de Fen Xia a observam. Depois de um tempo, Dinaru caiu. Ela se levantou segurando a mão com a cabeça. Neste momento, todos continuaram. Mas a garota ficou perturbada com as palavras Randy. Ela perguntou a ele. Talvez seja uma piada, e ele, assim, queria rir dela. No entanto, essas piadas podem chegar ao mestre. Mas não é brincadeira. Quando o homem voltar para a escola, ele contará ao próprio mestre. Mostrou que estava seriamente sintonizado. Ele não queria mais falar sobre isso. Portanto, ele decidiu. É melhor apresentar sua irmã àqueles que ele conheceu na Terra Antiga. No começo, ele prestou a atenção da garota ao mais velho Fen Xia, que estava sentado à direita. Ele foi apresentado como um mestre do taoísmo. E da esquerda, a partir dele, Aizu sentou-se de acordo com ele, companheiro do mais velho. Houve um minuto muito desconfortável entre eles. Mas no meio, algo como um animal de batalha mais antigo. Kimaru não gostou dessa característica dele, porque seu pó do mar não é algo lá. Dinaru, parecendo chateado e preocupado, perguntou se Fen Xia realmente tem um companheiro. Seus irmãos não entenderam o que é a questão agora. O cara corou de vergonha e acenou com as mãos em direções diferentes. Aizu sorriu fofo e perguntou ao jovem se um companheiro poderia comer. Dinaru riu e ficou muito satisfeito com isso. Seus irmãos ficaram muito impressionados com esse comportamento e tentaram acalmá-la de alguma forma. Parece que essa garota estava interessada em Fen Xia. Ele está pronto para capturar a beleza que preparou um ancestral para ele? O cavalo, junto com a carruagem, correu e correu sem parar. A curva ardente estava bem transbordando à luz da noite. Já era um dia. Alguém gritou alto. Sim, que os pássaros nas árvores estremeceram. Sala de estar para Tian. Randy estava no meio da sala, dobrando as mãos e inclinando-se na frente.
Atrás dele estavam Fen Xia e Aizu. Alguém lhe mostrou o dedo e gritou que ele era um criminoso e não entendia do que estava falando. Era um ancião Xian, um professor de Hanji, Lei Shao, um avô sombrio com sobrancelhas grossas. Ele perguntou ao aluno se sabia que era traição. O homem olhou para o professor em um martelo, mas ele sabia tudo perfeitamente. Ele não precisa de explicações, ele já decidiu tudo. Lei Shao ativou seu poder. Sua mão brilhava com chamas amarelas. Ele está indignado por o aluno de seu mestre querer deixar o clã. Ele ficou à distância, em frente a Fen Xia, e olhou para ele de perto para ele que tudo isso por causa de seu incitamento. O cara não entendeu nada que era um farol. Por que todos neste mundo querem fazer desmontagem com ele? O avô tornou-se muito mal. Seu rosto era assustador e robusto. Ele continuou a falar com o garoto que ensinou a seu aluno a palavra traição. Então ele decidiu que realmente precisava entreter o jovem como um hóspede caro. O mestre fez 2 dedos e lançou Ataque de Xian. Milhares de espadas quentes, primavera e outono, foram direcionadas ao cara. Mas ele ficou com confiança e quieta. Ele olhou para o voo de armas, mas nenhuma de suas espadas até o tocou. Talvez eles cercam o corpo? Hanji, Fen Xia e Aizu estavam nas proximidades, e atrás deles houve uma batalha das mesmas espadas. Lei Shao olhou para eles e pensou que era um mal verdadeiro. Ele não sabia onde esse Fen Xia o atingiu. Mas tudo acabou sendo mais fácil. Hanji disse a ele que o Fen mais velho não estava se movendo, apenas esqueceu de colocar seus espelhos. No entanto, os antigos não gostam desses espelhos de vidro. Ele acredita que eles não precisam deles. Atrás dele estava de pé e comeu a melancia. Sexto ancião. Lei Shao estava com muita raiva. Seus olhos estavam queimando de fogo e eles apareceram nos avatares. O mestre pratica com a espada há muito tempo. Aos seus olhos, seu coração. E ele não precisa de coisas volumosas. Ele enviou todo o seu poder para o sexto ancião. Apenas uma mão era visível com melancia. Mas aqui, Hanji pediu a Lei Shao para parar, porque é apenas o sexto ancião, e Fen Xia não. Então o mestre virou cuidadosamente o olhar para o homem. Aizu imaginou que esse cara era cego, e Fen Xia acrescentou que tinha uma miopia forte e ele era meio cego. Posteriormente, Lei Shao se aproximou deles e eles olharam para ele com força e o esperavam por suas ações adicionais. Ele, com uma expressão de face formidável, mostrou o dedo em Aizu e perguntou se ele era um descendente sênior do Fen Lao Shitsu. O cara cobriu a garota com a mão e pediu para chamá-lo apenas Fen Xia. Então ele confessou que algumas de suas ações haviam influenciado, mas o mestre puxou uma mão ardente e ordenou que o garoto silenciasse e apenas a confesse. Então ele libertou o poder de que não fez nada com o jovem, com as palavras que ele visitaria a espada do velho, e disse isso novamente. Fen Xia disse ao mais velho que seu avô chamou esse tapa com uma espada. Mas a resposta do veterano não foi ouvida. Então, virando, ele viu que não tinha mais velho. Para onde ele poderia ir? Isso poderia ganhar? Ao mesmo tempo, no canto do quintal, Yang Wuyu ficou chateado e chorou. O ancião ficou ao lado dela e disse o quanto ela era. Ele disse a ela para seduzir o garoto, não para revelar sua personalidade. Atrás deles, Fen Xia saiu correndo do palácio e uma enorme chama estava queimando atrás dele. A menina não teve escolha, porque a opinião do garoto estava focada apenas na aranha. O ancestral estava cansado de ouvi-lo e ele perguntou a coisa. Ela trouxe a ele o que tinha que encontrar. Sim, a garota a encontrou assim que o ancestral ordenou. E na mão de Yang Wuyu era algo como um planeta de um tamanho muito pequeno. Tinha um salto para armazenamento de perfume. O anel de perfeição da alma. O senhor do mar não podia olhar para ela. Este anel tinha uma moldura de prata e um enorme diamante azul. No Vale de Xian. Nas profundezas das montanhas, Kan Lang continuou a batalha entre o garoto e seu avô. Lei Shao continuou a atacar várias técnicas e suas espadas. No entanto, Fen Xia não pretende desistir. Ele ativou suas forças e facilmente destruiu todas as espadas inimigas. Mas o mestre apenas riu dessas ações. Ele viu que o cara finalmente ganhou coragem, mas antes do golpe estrondoso, ele não assustou o velho. Fen Xia sorriu e disse que era tudo porque um amigo Lei estava fazendo muitos movimentos, mas todos eles eram fracos. O cara entendeu tudo. O avô fingiu ter uma visão ruim e o trouxe de outras pessoas para esta floresta. Eu me pergunto que segredos ele se esconde? Lei Shao recolheu as mãos e se inclinou na frente do cara. Ele queria agradecer.
Ló, embora não conhecesse seus objetivos. Seu discípulo conheceu o Baijuzum imundo. Se não fosse por ele, todos poderiam ser mortos. Felizmente, ninguém parece que a lesão de Randy foi causada por um jovem. Posteriormente, o mestre decidiu compartilhar com Fen Sia com suas experiências. Então ele disse que queria tirar seu aluno do clã. Ele sugeriu muitas vezes, mas essa criança fingiu não entender nada. O garoto ficou surpreso e não entendeu qual era a situação. E tudo porque, com o talento de Randy, ele pode ir para a melhor escola e obter uma educação melhor. Para isso, seu avô estava muito preocupado. Fen Sia tornou-se interessante como o homem chegou a Xian e perguntou ao mestre. Ele abriu a garrafa com algo que tudo era muito simples. Quando desceu a montanha, viu um garoto morrendo na beira da estrada. Então o mestre lhe deu vários pães. Randy está apaixonado por Tien. Fen Sia informou que Baijuzum agora decidiu deixar o vale. Lei Shao, bebendo algo da garrafa, pensou que ele poderia querer ir ao mundo exterior para salvar o vale de Tien. Então ele começou a rir alto e dizer que o melhore não precisa voltar. Eles lutaram contra gerações e ainda não puderam ser lançados, talvez nunca funcionem. Ele ficará aqui e no vazio gastará seu talento. E ele continuou e continua a beber alguma coisa. Fen Sia viu que um amigo Lei tinha tanta certeza de tudo e estava curioso sobre como o futuro poderia acontecer. Lei Shao se inclinou para o cara e sussurrou para seus ouvidos que quando o vale foi instantaneamente caindo do pico, quem era rentável e como eles agora permitirão que o vale seja renascido? O jovem perguntou se ele estava falando sobre o palácio de Suan. Mas o mestre levantou o dedo para a boca, mostrando o silêncio, porque os olhos e ouvidos inimigos estavam escondidos no vale. Fen Sia, olhando para o mestre, sorriu astuciosamente e perguntou a ele quais técnicas ele usou o palácio Suangiv, porque ele tem uma maneira pela qual eles podem detectar facilmente espiões. Lei Shao gostou dessa ideia e um sorriso decisivo apareceu em seu rosto e perguntou se acha que a água estava sendo atormentada no vale. A resposta do garoto foi incrível, porque Fen e o vale são semelhantes, então ele quer ajudar um ao outro. Fen Sia espera que um amigo Lei concorde e ele permanecesse com os alunos de Xianu. Pode ser possível descobrir os princípios das bolas do mundo. Mas o mestre os aconselhou o mais rápido possível, a partir daqui com Randy, para que Tien não esteja envolvido na morte de Bai. No entanto, o cara realmente tem um caminho. Então Lei Shao criou uma enorme espada em chamas e ordenou que ele viesse a Fen Sia e perguntar se ele tinha essa habilidade. Ele balançou a espada e atacou o cara. O jovem estava fortemente definido e nada, e mesmo ninguém o assustou. O mestre chegou ao lugar onde Fen Sia estava, mas ele rapidamente e inteligentemente pulando fora do lugar. Ele pensou que era um poder realmente fantástico, então ele decidiu demonstrar suas antigas habilidades e habilidades. Ele preparou um punho que estava cheio de força e apontado para o inimigo. E então ele o bateu exatamente na mão, que segurava a espada, e ele voou para a montanha, virando 3 vezes, caiu no chão atrás deles. Sobre isso, o cara piscou para um amigo Lei com um sorriso no rosto e manteve sua força de que estava pensando nele agora. O velho já estava visível porque estava cansado, mas não queria desistir. Lei Shao riu dele e disse que tinha um terrível treinamento físico. E então ele pensou que o mar não mentiu. Pessoas no mundo taoísta com tanto poder percebem o como um dever. Ele se lembrou das palavras do professor de Shu, que disse diretamente que, na situação atual no Valley Chant, será realmente difícil convencer as pessoas de que um forte mestre do taoísmo aparecerá repentinamente. Então Lei Shao ativou uma força completamente diferente que não era como espadas. Aos seus olhos, você podia ver novos avatares. E então ele falou com o cara. Se ele realmente quer ajudar Tient, se sim, então, deixe. O permitir que o professor veja seus verdadeiros pensamentos. Uma cerca transparente apareceu ao seu redor, o que não deu, mas não há como sair. O mestre continuou dizendo que a incrível capacidade de sua espada mostraria a seu professor seu coração. E então, ele pediu que ele não ficasse ofendido. Fen Sia inclinou a cabeça para pensar. Havia algumas oposições em seus pensamentos, porque ele realmente quer ajudar o Vale, mas ele absolutamente não pode revelar as características de sua força. O cara reuniu e ativou Ramen, energia inicial. Avatar Lotus apareceu acima dele e ele concentrou toda essa energia. Então eles criaram raios azuis queimados, que facilmente esmagaram a cerca de vidro. Fen Sia subiu acima do chão, espalhando as mãos para os lados e acima dele todo o Lotus do Avatar.
O vidro voou por aí. O velho ficou no chão e observou o que estava acontecendo. Ele não sabia sobre o poder do cara. Leishal ficou em volta, colocando uma mão no peito e curvando-se para o jovem, porque ele destruiu completamente sua espada. O fogo mágico queimou ao seu redor. Uma bola de luz apareceu perto de Fencia, que desta vez era laranja. Ele caiu para ela e ficou muito satisfeito com a aparência dela. O cara a levantou e viu um ícone de avatar que traz poder. Ele percebeu que trouxe a espada por energia. Ele apertou a bola na mão e ela laminou. A técnica de uma espada saudável, um poder espiritual trazido por uma espada saudável que pode refletir a raça humana. Agora tem Fencia. Ele disse ao velho que se seu amigo Lei já tivesse terminado de jogar, sua vez chegou. Agora, AOS seus olhos, os avatares de uma espada saudável brilhavam. Em Leishal, o sangue fluiu de sua boca, e ele não tinha ideia de como é possível ter força. O cara criou uma nova cerca de espelho para ele, onde se refletiu em cada espelho. Fencia pediu que ele não se surpreenda, porque era apenas uma espada saudável, e apontou para ele com o dedo. Ao mesmo tempo, no quintal da lei mais velha, Randy se levantou, esfregando o queixo e pensando por que esses dois ainda não voltaram. Ele dobrou as duas mãos, a palma da mão, e pediu a Deus que o Fen mais velho era misericordioso, e o mestre não deu problemas. Aizu correu para ele e disse que estava com muita fome, se eles tinham uma sala de jantar em Tient. Mas Randy pensou que não iria. Era uma facilidade completa. A garota pulou e gritou que estava com fome, e o homem decidiu ir para verificar o que a situação estava lá. Ele começou a ir, de repente, alguém estava por perto e começou a rir, dizendo se não foram os Randy que sofreram um fracasso no clã. Era um homem verde e justo, um estudante do sexto ancião, Ye-Yi. Ele não entendeu o que aconteceu e se iria conhecer alguém. Randy notou ele e, com raiva, apesar de olhar para ele, disse que sairia da estrada, não tinha tempo para tremer com ele. Ye-Yi, olhando para ele na trilha, disse que ele também se tornou arrogante, e ele tinha medo de que, depois de tanto tempo, o mentiroso tenha sido morto. Randy voltou a ele bruscamente, enviando o punho com precisão e pedindo que ele não espalhasse os rumores de que o Fen mais velho mentiroso. Em seu rosto, podia ser visto toda a raiva que ele tinha. Uma batalha séria começou entre ele. Randy atacou Ye-Yi e durou o suficiente. Havia muitas pessoas que assistiram à luta perto delas. Alguém disse que o irmão e o irmão Randy e Ye-Yi se agarraram novamente. Alguém não entendeu quem lhes permitiu fazer. Mas Aizu correu e pensou onde comer. Ela não sabia onde a sala de jantar estava aqui, então tentou perguntar às pessoas, mas todo mundo estava ocupado. O homem da Fair, Harrod, pegou um homem por seus cabelos compridos e riu do fato de que não conseguiu superar. Porque enquanto Randy estava em busca de tesouro, sua força aumentou significativamente. Ele então mostrou a ele sua roda espiritual em sua cabeça, o que significava que ele alcançou o reino da roda do começo. Roda espiritual. O sinal de praticar o reino, a roda do começo que mostra que os práticos cultivavam 8 anéis espirituais. Você se sentou no homem, pressionando. Preparou o punho e com as palavras que ele ajudaria seu professor a se livrar dele. Aizu bateu nele com a perna, direto na cara. Então, ela levantou todos os 8 anéis espirituais ardentes e disse que foi mostrada rapidamente onde estava a sala de jantar, neste momento, no Vale de Tien, nas profundezas das montanhas Canlang. Fencia estava dentro da cerca que ele criou e, a uma curta distância, quase estava Leishal. Ele esticou a mão para a frente, removendo assim a cerca, e disse a Oes antigos que não tinha nada de errado aqui. Ele simplesmente experimenta novas habilidades espirituais. Não sabe como controlá-las. O homem se levantou um pouco e, olhando para o cara, perguntou como ele poderia estudar. Ele também perguntou quanto tempo o jovem estudou a arte da espada. Ele, coçando o queixo, respondeu que tinha acabado de aprender e nunca o praticou antes. Leishal estava aterrorizado e zangado porque eu não entendi como entender a arte sem prática. Muitas gerações de Tianu treinaram milhares de anos e apenas ele dominou essa habilidade. O velho agarrou fortemente o garoto por seu rosto e disse que rumores sobre o corpo chamavam um corpo espiritual. Nascido com um espírito natural extraordinário, eles levantam técnicas mágicas à primeira vista e estudam em um ponto. Isso não significa Fencia? Mas ele sorriu com força e disse que não era tão forte quanto eles dizem em rumores e não conseguiu aprender tudo.
De fato, ele não esperava que houvesse uma lenda neste mundo e que ele pudesse explicar suas habilidades mais tarde. Ele levantou a mão dobrada para cima e parecia mostrar o bíceps. Depois disse ao S antigos que ele também seria capaz de ajudar Tien com seu talento. O avô adorava o garoto e começou a chorar, porque ele repetidamente trouxe seu amigo Fen através de si, e sua força era muito grande, e ele não o usou porque tinha medo de danos. Agora ele pode confiar em uma pessoa assim. Leichel coletou as mãos e agradeceu ao jovem. Ele então lembrou que Fen sugeriu encontrar aqueles que estão escondidos no vale. O que ele tem para o plano? E imediatamente, o cara respondeu que com suas habilidades, ele poderia primeiro se juntar ao ex-estudantes de Shen e descobrir se uma delas usava técnicas fora do vale para entender quem é disfarçado. O mestre ficou encantado com esse plano. Estava explodindo do meio da felicidade. Eles cruzaram as mãos e o velho disse que o amigo de Fen faria uma graça e o professor o ajudaria. O garoto, por sua vez, pediu que ele confiasse nele. Depois de um tempo, no pátio do clã, em mal entendido, atingiu a boca, ficou em Fen Xia. Foi inesperado para ele, porque não foi apenas um tempo. No rosto de Ye Yi havia uma pegada Aizu e ele estava deitado sem se mover. E neste momento, o cara pensou que essa garota estava fazendo essas coisas com outras pessoas. Fen Xia viu o Aizu colocar o pé no rosto dele e olhar para o enforcamento, perguntando se ele reconheceu sua derrota e o deixou reconhecer e levar Lu para a sala de jantar até que ela o tivesse alcançado. Mas ele levantou a mão que nunca parece ser. O cara agarrou Ye Yi e chamou um homem mau, e então, atingindo-o com tanta força que ele voou para o céu, disse que a culpa daqui porque ele nem valia os pés dessa garota. De repente, uma nova bola do mundo apareceu. Caiu diretamente na mão de Fen Xia. Parecia bom para ele. Ele olhou para ela e viu um avatar da flor lá. Ele não tinha o conceito do que isso significa. Hanji se aproximou dele, gritando com ele e Aizu. Aqui ela estava muito feliz por ele finalmente voltar. Fen Xia mostrou rapidamente uma bola, com os pensamentos de que não era fácil obter esse atributo. E nela algum tipo de flor. Naquela época, os feridos Ye Yi carregavam outras pessoas, e ele gritou para Fen que ele era um mentiroso e que ele não deveria ser tão arrogante porque as pessoas não estão em Tien. Mas as pessoas que estavam conversando perto dele, o que ele estava errado, e não podiam permitir que ele se comportasse no vale. Algum homem foi para Fen Xia, pedindo que ele fosse desperdiçado. Quando ele o alcançou, ele perguntou quem ele era. Era azul, com um fã nas mãos, sob a orientação do quinto ancião, Mo Yushu. Ele veio desafiar um amigo Fen. O cara está pronto para falar sobre vida e morte. Ele está pronto para a batalha? De onde ele apareceu atrás dele? Ye Yi. Ele aconselhou a admitir a derrota mais rápida, porque o irmão de uma família influente, onde os tesouros aparecem um por um. Em batalhas, a maioria dos estudantes é inferior a ele. Fen Xia imaginou os mesmos tesouros sobre tesouros, a mesma família influente e, aos seus olhos, o ouro apareceu. Ele estava no sétimo céu com felicidade. O garoto tinha certeza de que trabalharia desta vez. Portanto, ele bateu o dedo neste Emil e aceitou sua ligação. O homem recolheu as mãos e pediu a Fen Xia para começar. Havia muitas pessoas ao seu redor e todo mundo estava procurando. O cara concordou em começar a batalha entre eles. Ele está pronto e confiante em si mesmo, começou a acelerar. Hanji estava por perto e pediu ao meu irmão para ter cuidado. Ele também disse que receberia todos os seus tesouros de proteção. Mas ele apenas riu mentalmente e não entendeu por que ele, para obter seus tesouros de proteção, se fosse apenas a fraude mais comum. O que ele pode fazer com ele? Ele decorou um anel com asas, e o próprio Mo Yushu acreditava que a simples defesa desse espelho em seu coração seria suficiente. Então ele tinha 3 cartas de ouro com inscrições e disse que Fen Xia seria difícil de chegar até ele, e depois as jogou nele. Depois disso, uma nuvem gigante de fumaça com poeira apareceu no local do cara. Mas Mo ficou parado e olhou através da poeira. Uma das pessoas disse que finalmente conseguiu lidar com essa fraude e todos em um momento pegaram essa onda de felicidade, levantando as mãos para cima. Mas não! Naquele momento, Fen Xia estava soprando dessa nuvem e bateu no espelho para que Mo Yushu voasse e o espelho caiu. Agora 2 bolas mundiais apareceram. Um foi chamado de Santo Coração do Nono Dragão e o outro a Energia do Dragão de Crown. O cara se alegrou que todos os nomes estavam relacionados aos dragões, porque ele conseguiu encontrar pessoas da família real de Suan.
Fencia rapidamente esmagou 2 bolas. Parece que a situação em Xi'an é muito pior do que o Sr. Lei disse, mas a taxa da família real é alta. O que eles querem deste vale? De repente, alguém perguntou se os alunos aumentariam novamente e onde sua coesão. Os homens ficaram surpresos e assustados e viram na frente deles. Lei Shao ordenou maliciosamente que eles parassem tudo isso. Ele também brigou Mo Yushu por expor o hóspede em uma luz ruim. Ye Yi se aproximou do senhor com lágrimas em seus olhos para reclamar com ele que esse Fen cria problemas. No entanto, o mestre não queria ouvir Lo. O ancião pediu desculpas a um amigo Fen Xia e disse que os jovens eram teimosos. O cara riu muito disso e depois disse que às vezes você pode aprender com a geração mais jovem, porque é sempre uma atividade útil amassar los. O mestre decidiu apresentar o garoto a todos. Ele o criou e apontando para ele que ele era um querido convidado e deixá-lo respeitar, não o trate desrespeitar. O garoto ficou satisfeito ao ouvir tão boas palavras, então ele sorriu fofo. As pessoas não gostaram muito dessa ideia. Eles se olhavam e depois dobraram as mãos, adoraram e concordaram com a decisão do veterano. Lei Shao colocou a mão no ombro Fencia e eles foram juntos. O velho sugeriu levá-lo à residência e o cara não era contra. Mas não tendo tempo para ir longe demais, o jovem decidiu contar a todos. Se alguém quiser vir e estudar, por favor, ele sempre ficará feliz. A derrota deles dependerá de que propósito eles virão. Ye Yi e Mo Yushu o observaram e sabiam que essas palavras eram endereçadas a eles. O irmão do Mo não estava com raiva. Ele sabia que esse cara não seria fácil de lidar, então você precisa se preparar bem. Enquanto isso, o quarto de hóspedes do pátio interno de Tsunhua. O velho sentou-se à mesa e não podia acreditar que o coração sagrado do nono dragão, a energia de um dragão escondido, essas são técnicas realmente únicas de Suanua, mas como talvez um filho Mo Yushu fosse de fato. Ele estava sentado Fencia e bebendo alguma coisa. O garoto pediu para não se apressar com as conclusões. Hoje ele pretende provocar Lu, e ele definitivamente encontrará assistentes para irritar o jovem. O velho se tornou cada vez mais parecido com Fencia, porque tem planos frenéticos e vê tudo e ouve tudo. O cara disse que tinha que esperar um pouco e depois destruí-los. O jovem estava no banho e estava muito quente e bem. Ele não está envolvido em nenhum procedimento de banheiro há muito tempo. Mentindo, ele pensou que o professor de lei finge ser rude, mas ele era realmente muito inteligente e também organizou o banheiro. Tomar banho é a maior alegria da vida. Alguém foi para a sala. Fen achou que era a Izu. Ele queria aproveitar sua figura. A razão para a condição física do Fencia é a absorção dos atributos mundiais. Por causa disso, ele tinha uma massa muscular. A porta se abriu e havia um Dinaru. Ela trouxe roupas para ele. Ele não esperava vê-lo lá, atrás da porta. Mas, de repente, a garota pegou algo e caiu na água. Era uma situação muito desconfortável. Dinaru estava muito perto do rosto de Fencia. E um feliz Aizu correu para o banheiro, com as palavras que ela finalmente voltou. A expressão em seu rosto mudou bruscamente, mas ela só perguntou ao garoto se ele sabia onde havia um caranguejo oriental com limão, porque ela está com muita fome e quer comer. Apenas se transformou em humanoide e pode não entender o que está acontecendo. Em memória de um caranguejo com um limão, naquela época, Kimaru chegou. Ele fluiu saliva e estava na antecipação deste prato. Fencia ficou muito satisfeito, porque pela primeira vez, viu o mais velho. Ele perguntou a ele onde estava no dia porque achava que foi espancado pelo professor de lei. Mas ele respondeu que estava com muita fome agora e em busca de comida. E então ele tossiu e disse que as pessoas não estavam com pressa de trazer-las com um caranguejo com limão. Dinaru olhou para todos estranhamente e relatou que é impossível conseguir caranguejos agora, porque o reino de Suan fica no noroeste do continente, e o reino de Vanial fica perto do mar no sudeste. Ambos os reis são delimitados pelas montanhas de Canlan, e o vale de Xi'an está localizado entre as montanhas. Todas as áreas do mar são ocupadas pelo reino dos demônios. O botão de Xi'an está localizado nas profundezas do país, longe do mar oriental, e é impossível obter um caranguejo. De repente, o ancestral começou a gritar alto à garota, porque ele não sabia o que era o reino dos demônios. Ele nunca ouviu nada sobre ele antes. E ela começou a história de que,
Quando toda a energia no céu e na terra estava esgotada, as pessoas não resistiam mais a demônios talentosos. A região sudeste mais rica foi retirada e o reino dos demônios agora foi fundado lá. Kimaru se virou e disse indignado que não me esperava por 3.000 anos, e os demônios seriam movidos pelo pescoço da humanidade. A energia se tornou tão pouco que ninguém pode se tornar um habitante e ninguém é capaz de salvar o corpo ancestral. Ele foi abordado por um Sia sorridente, colocou a mão na cabeça e disse que não perderia a esperança e que mesmo que o mundo tenha mudado, ele deveria animar. E aqui de Naru veio a um cara embrulhado com uma toalha e pediu para tentar algo e puxou um anel no dedo. Então ela disse a ele que era um anel de alma. Pode apoiar e aquecer a alma. O ancestral agora é um espírito fraco, quando ele seria ruim para ele descansar neste salto, no futuro. O que aconteceu à tarde por Fen Xia lutou com o mestre da lei. Yang Wuyu, a semelhança de Dinaru e Kimaru, estava em alguns arbustos, e o veterano disse que esse bebê é muito estranho. Então ele pediu para passar pelo anel da alma o mais rápido possível, para que o ancestral pudesse vê-lo com cuidado e descobrir os detalhes o mais rápido possível. Então, ele ficou se perguntando onde a garota, na qual Yang Wuyu foi transformado agora, mas ele esperava que ela não. Mas ela disse que os Baiyuzun seriam capturados pelo mundo inteiro se eles seguissem cuidadosamente os ensinamentos dos ancestrais. Depois disso, ela sorriu fofa e explicou que este mundo não tem espírito de Ling, e Ling é sempre ela. Kimaru aplaudiu e riu. Acontece que esse é o caso. Para ele, estava bem, mas Yang Wuyu o interrompeu. Ela perguntou sobre o plano inicial da tentação do garoto, e o ancestral deu a ela um sinal de que ele precisava continuar este trabalho. Naquela época, Fen Xia não podia nem gostar desse salto que Dinaru deu. Ele ficou muito satisfeito, porque essa linda garota lhe deu uma coisa tão frenética. O cara vestiu as roupas que a garota trouxe para ele. Ele sentou-se seriamente em uma cadeira de madeira, olhou cuidadosamente para o presente e, como um gráfico rico, um de seus pés estava no outro. Kimaru se aproximou dele para trás. O jovem o viu e disse a ele que esse anel parecia bastante caro. Ele acredita que não é muito bom que ele tenha recebido de graça. Então o mais velho respondeu a ele por que ele não o devolveu imediatamente, ou não considerou esse tesouro. Ele sorriu timidamente e respondeu que, quando ela lhe deu um anel, ela imediatamente saiu correndo da sala. E então ele estava vestido de pijama e correndo depois que seria uma má ideia. O veterano ativou seu poder e disse que, se ele quisesse devolver essa coisa, agora ela pertence a ele. E essas forças mágicas começaram a rasgar essa joia do dedo do garoto. Mas um pouco de pensamento, Fen Xia percebeu que era um anel de alma e ancestral. E então ele não explicou completamente os mais velhos que, se ele quiser se juntar a ele, ele deve primeiro pedir sua opinião. No segundo dia, na manhã de manhã. Aizu, pegando os pés para a teia que pendia no teto, dormia de cabeça para baixo. Ele ficou perto dela, vestido com as mesmas vestes do cara, e leu algo. E alguém gritou para transmitir ao amigo Fen o que eles queriam encontrar com ele. Ele se aproximou da cabeça da garota, acariciou-a e sorriu de amor e calorosamente. Então ele abriu a porta da sala para ver quem soa. E por dentro pensei, no entanto, que só ontem ele disse isso, tantas pessoas querem dar a ele seus atributos, mas aqui ele não viu o que esperava. Antes dele estava 3 vezes maior que ele, um homem escuro. E o jovem perguntou imediatamente: quem é isso? O homem sorriu enquanto coçava a cabeça e pediu desculpas por sua desonestidade. Ele se apresentou como Fan Yun, e ele veio a ele para desafiar um amigo Fen. Ele espera que o siga para o campo de batalha. Fen Xia olhou para ele diretamente nos olhos e pensou que esse cara era muito mais forte do que Yeo Yi e Mo Yushu de ontem. Parecia que eles não eram nada. Talvez algo virá disso. Então, ele estendeu a mão e concordou em aceitar esse poderoso chamado por ele. Plataforma para Duel Xian. Era oposto a alguns, um palácio bonito e bonito. Perto do playground, algumas pessoas já se reuniram. E todo mundo queria um espetáculo. Por algum tempo, o Fan Yun fechou os olhos e colocou as mãos na frente dele, e depois se candidatou a um duelo com um amigo Fen para o divertido estudante de Yu. Ele espera obter permissão, de uma porta escura, onde nada era visível e ninguém veio. Assim, a diversão do aluno que Yu permitiu a batalha. A terra em que os meninos se levantaram começou a tremer. Fen Xia perguntou por que estava acontecendo, mas o homem com as mãos
apenas sorriu astuciosamente. A arena subiu no ar. Não ficou claro para o cara por que uma batalha tão grande era necessária para a simples troca de experiência. As pessoas que os viram ficaram muito satisfeitas e foram capturadas pelo que estava acontecendo. Eles consideraram o Fan Yun um homem de verdade. Fen Xia já estava assustado até a morte. Ele sentiu algo errado. Esse cara bom e bom pode usar algumas armadilhas? E é isso que ninguém realmente esperava, é que era um incêndio louco nas bordas da arena. Ele era ainda maior que aquele homem. Fan Yun estava sorrindo alegre e maliciosamente, atingindo o punho na palma da mão. Então ele disse ao garoto: no entanto, que essa plataforma não é para duelos. É uma arena de vida e morte. Então, sentado e se esforçando um pouco, ele disse que essa plataforma de vida e morte abriu o regime de um duelo honesto. O homem abriu as mãos para os lados e, rindo alto, ele alertou que um praticante de alto nível seria suprimido à força para um inimigo inferior. Armas e ferramentas que eles usam também não podem ser usadas. Acontece que o mesmo se aplica às técnicas taoístas e a quaisquer tesouros espirituais. O local da vida e da morte suprime e alinha tudo. O fogo começou a se destacar das mãos do homem. Ele disse que estava lutando contra o rosto. Ele seria capaz de conquistar. Lo, depois de uma prática de melhoria de 6 dias. Mas Fen Xia começou a rir muito alto que as lágrimas apareceram em seus olhos. Isso não era uma piada, fez Fan Yun, porque ele não poderia entender o significado do regime honesto. Ele parou de rir. Então, mostrando um gesto que o homem começou a dizer que ele entendeu tudo sobre o regime honesto. Ye Yi e Mo Yushu se juntaram aos observadores. Havia um anel nas mãos do MO que serviu como projetor e mostrou uma batalha estreita entre os homens. Ye Yi então disse que esse tesouro maravilhoso acabou de revelar a eles: o mistério do meu irmão Mo é o hábito de parecer duelo. Fen Xia perguntou a um homem se ele tinha alguma habilidade para usá-los todos. Mas foi fã muito zangado, Yun, então ele apenas respondeu que o cara se comportou antes da morte pela razão. Mas ele disse a verdade. As mãos do inimigo pareciam parecidas com as pedras quentes das quais o fogo saiu. O homem cruzou as mãos na frente dele, sorriu e disse ao garoto que ele era o último que veria em sua vida e o deixava ser fechado com um pellet e desfrutando da forma mais forte de seus esforços. Na época, quando Fan Yun esticou todos os seus músculos e começou a gritar alto, ele era como um touro irritado, que rugiu de raiva. Sua recepção pode estar lutando mesmo com o primeiro nível dos habitantes, como invencível. Olhando para o cara, ele decidiu dar conselhos. Em suas palavras, era para melhorar e praticar na próxima vida. O homem correu, acenando com os punhos ardentes, mas vendo que Fen Xia nem se moveu, alcançando-o, suas forças começaram a desaparecer. E no final, quando o caso chegou ao golpe, foi apenas um toque do peito do cara. O jovem tocou o dedo e perguntou se o homem tomou café da manhã pela manhã e depois pediu para adicionar, Lo, pelo menos um pouco de força. Ye Yi, Mo Yushu e todos que ficaram perto e assistiram os eventos ficaram simplesmente chocados com o fato de o cara permanecer ileso. Fan Yun sorriu amplamente e todas as células do rosto tremeu. Ele não conseguia entender o quão possível que, assim que o alcançou, suas luvas desapareceram com seu poder. Agora parecia que Fen Xia era 10 vezes maior que um homem. Fan Yun perguntou ao cara em uma voz trêmula sobre o que o reino ele havia se levantado. O garoto sorriu e sugeriu que, em alguns meses, provavelmente ele seria capaz de abrir o primeiro estágio para o reino da roda. O homem foi mal, entendido. Ele tinha medo do medo porque não conseguia imaginar como uma roda do começo. É assim que Fen Xia é forte. Então, recolhendo as mãos nos punhos, o cara perguntou a um fã de um amigo se ele ainda lutaria. Smalling e Frozen, o jovem olhou para o inimigo e o avisou que sua vez era agora. O fã assustado Yun começou a pedir sua vida, pediu desculpas e disse que era um erro. Tai Shang! Fen Xia falou palavras mágicas e, com todo o seu poder, atingiu o rosto do homem. Observadores gritaram com uma voz. Eles ficaram chocados com o poder e a técnica de realizar o garoto. Foi possível superar o ventilador Yun. E novamente ele teve sorte, porque recebeu uma gema de ovo repetida até mesmo. 2 bolas mundiais o desceram. O primeiro é chamado de Método Kula e a segunda, Arte da Lâmina. E aqui ele entendeu algo. Ele parece ter encontrado o padrão de receber atributos. A perda de atributo pode ser dividida em 2 categorias. Primeiro, os talentos que caíram no início,
como essência do vigor, speed of poison e similares, são atributos dentro do jogo. Segundo, habilidades como Três Sonhos Flutuantes, Santo Coração, são técnicas semelhantes que precisam ser dominadas dentro do jogo. Fen Xia mencionou todos os seus oponentes, como todos os atributos da luz caem. O primeiro depende das habilidades que o alvo possui. O segundo está relacionado ao seu sucesso. Mas também se deve ao propósito do propósito, mais fraco é o objetivo, é menos provável de cair do atributo. Caso contrário, a probabilidade é alta. No entanto, a menos que Rand, que não veja essas coisas, não se preocupe com sua força. Além disso, há uma pessoa mais forte que quer desafiar o jovem, ou não é? Yi estava correndo para o quarto do sexto ancião em pânico. Ele queria informar o mestre que esse Fen Xia era muito incomum e, aparentemente, seu nível abaixo deles, mas ele foi capaz de superar o fã mais velho Yun. Mas ele estava bebendo alguma coisa? Uma voz calma perguntou ao cara de onde Lei Shao e Rand é uma aberração? Yi respondeu que soube que ele veio de um espaço secreto, ou seja, a origem era desconhecida. O sexto ancião Tien, Liu Chuan Yuan, puxou a boca com um lenço e disse que essa pessoa era um fator realmente variável. E então complementou que uma criatura tão perigosa não deve permanecer. Meia hora após a batalha com o fã Yun, um número suficiente de estudantes diferentes de todos os lugares se reuniram antes da sala de jantar. Fen Xia e Aizu ficaram lado a lado e ele estava olhando para ela que, embora o mestre da lei tenha permitido que ela comeu tudo o que quisesse, mas a garota tirou todas as cestas com comida. O cara, agarrando a cabeça e abrindo a boca, ficou chocado com o que viu. E não apenas ele. Mas apesar disso, tudo o principal é que Aizu está feliz. Enquanto a garota estava feliz, alguém veio ao jovem. Esse homem, a julgar por sua aparência, adivinhou que era Fen Xia. Mas ele pensou que esse cara estava familiarizado com a aura. Foi o sexto ancião Xian, Liu Chuan Yuan. Ele gostaria de convidar um jovem para Guchun Vanyu, portanto ele disse ao homem que estava familiarizado com aura e também se manifesta como uma espada sincera. O sexto ancião, usando sua força, perguntou seus olhos de Fen Xia, enquanto descobriu que estava praticando uma espada saudável. A resposta do garoto foi simples porque ele tem seus próprios métodos. Ele se aproximou de Liu Chuan Yuan, colocou a mão no ombro e disse que tinha ouvido dizer que tinha um relacionamento difícil com seu mestre quando eles eram jovens. Era uma vez ele conheceu uma garota chamada Mu Yuan, e ele tem um distúrbio. Embora ele se refere calmamente a essas coisas, mas o mestre, à frente de tudo em sua época, um bom jogador, um ancião Liu. Ouvir isso, Liu Chuan Yuan está muito zangado. Ele disse que não há garota Yuan. Ele espera que Fen Xia entenda claramente onde os rumores e não acreditam neles. Sim, não é necessário acreditar em rumores. O garoto perguntou se eles foram ao pavilhão Vanyui e depois se reuniram e saíram. Aizu também foi com eles, além de carregar todas as cestas com comida. Aqui eles vieram para o pavilhão de Vanya. Os três ficaram e olharam para a grandeza e a beleza do edifício. Estava escuro lá, para beber chá. O cara e a garota não gostaram do que está acontecendo. Mas Aizu andou em silêncio e tortas. Mas o ancião Liu, apenas clicando nos dedos, como uma pequena luz apareceu. Não está claro onde. Círculos vermelhos com padrões apareceram. É leve e veio deles. No meio disso, Liu Chuan Yuan se levantou. Disse ele a história. Este pavilhão foi construído à mão usando materiais extremamente duráveis. Foi pintado por mestres antigos para matar pessoas de níveis mais altos. Esses círculos encantadores eram muitos, e cada um deles tinha seu próprio padrão único. Mesmo o Rogue nunca entrou tão facilmente com o pavilhão de Vanyui, mas o cara se afogou. O cara riu e disse que era tudo porque o ancião Lier disse uma vez que uma pessoa que praticava uma espada saudável não poderia ser ruim. O mestre disse que o idiota teimoso sempre foi simples, e o jovem acreditava nele. O ancião ativou com confiança a força da espada da primavera e do outono, e ele apareceu em suas mãos, com raios ardentes. Então, ele enviou essa espada para o cara e disse algo sobre o ataque da chuva. E milhares de flechas saindo desses círculos pintados foram diretamente para uma garota com um namorado.